pronomes relativos têm essa denominação pelo fato de estarem sempre relacionados a um termo imediatamente anterior a eles. O pronome relativo por excelência é a forma que, usada em relação a pessoas ou coisas no singular ou então no plural. Além de substituírem um nome, os pronomes relativos estabelecem relações sintáticas entre orações. Oi, tudo bem com você? Pois é, hoje estamos encerrando aí a classificação dos pronomes. Você estudou comigo pronomes pessoais, pronomes possessivos, interrogativos, indefinidos, demonstrativos. O último tipo que está faltando estudar é o pronome relativo, assunto da aula de hoje. Muito bem, o que é um pronome relativo? Qual é a sua peculiaridade? Pois é, o pronome relativo está sempre se referindo a um termo imediatamente antecedente. A gente pode dizer que ele repete esse termo antecedente, introduzindo uma nova oração. A particularidade do pronome relativo, e é por isso que ele tem esse nome de relativo, é que ele age como conectivo. Ele é capaz de relacionar duas orações dentro de um período. É ele que vai estar sempre introduzindo as orações subordinadas adjetivas, assunto que a gente retoma quando estiver falando de sintaxe. Muito bem, você quer conhecer os pronomes relativos, é claro. Eles estão aí no vídeo para você. Vamos lá. Pronomes relativos variáveis, que tem flexão de gênero e número, o qual, né? O qual que faz a qual, os quais, as quais, cujo que faz cuja, cujos e cujas, e quanto que faz quanta, quantos e quantas. Invariáveis, que, quem e onde, né? Então, você está vendo aí os pronomes relativos. Em princípio, são só esses. Quem pode ser antecedente de um pronome relativo? Veja, isso é um ponto importante, uma vez que eu disse a você que um dos modos de caracterizar o pronome relativo é dizer que ele se refere a um termo imediatamente antecedente. Mas que termos podem anteceder um relativo? É claro que o substantivo, né? E outros termos também que nós vamos ver agora na próxima sequência. O substantivo livro está aí antecedendo o pronome relativo que. O livro que comprei traz muitas ilustrações. Substantivo é o antecedente do pronome relativo nesta frase. Então, você tem duas orações. Uma diz, o livro traz muitas ilustrações. E outra oração diz, que comprei. Ora, esse que está nítido que é o livro. Comprei o livro. Veja então por que eu disse a você que o pronome relativo reprisa o termo antecedente. Esse termo pode ser um substantivo. Agora, na outra frase, você vê que o antecedente do relativo, e agora o relativo é o onde. Não confundir o relativo onde com o advérbio interrogativo de lugar onde. Veja, quando ele estiver após um advérbio de lugar, ele será um relativo onde. E também quando ele estiver após qualquer nome, qualquer substantivo que indique lugar. Veja. Uma observação muito importante para você. O relativo onde não pode aparecer em qualquer circunstância, não. Ele só pode aparecer depois de nomes que indiquem circunstância de lugar, tá? Ou advérbio de lugar, ou algum substantivo que indique lugar. Na casa, onde estivemos, tá certo? Cuidado com onde, hein? Bom, vamos prosseguir olhando os antecedentes do pronome relativo. Podem ser outros pronomes. Veja. Um pronome indefinido, como aparece aqui. Tudo é um pronome indefinido e quanto neste caso não é indefinido. Quanto neste caso é relativo. Tudo quanto desejamos é sua vitória. Simples, como é que você descobre? Ele introduz uma outra oração. Uma oração diz, tudo é sua vitória. E a subordinada diz, quanto desejamos. Só que o que nós desejamos é simplesmente tudo. O antecedente da palavra quanto, que é o pronome relativo. Então, quanto reprisa o antecedente, quanto é o relativo. E no caso aqui de baixo, o antecedente do pronome relativo que é o pronome demonstrativo o. E veja, isso é muito importante para quando a gente for trabalhar a análise sintática. Não alcançou o que pretendia. Então, que pretendia é uma oração adjetiva e não alcançou o é a oração principal do período. Esse o é o pronome demonstrativo, como você já sabe, ele se refere, ele resume uma ideia proferida anteriormente. Esse que é uma explicação, né? Aliás, ele é uma repetição do sentido de o.
tá? Não alcançou o que pretendia. O antecedente aqui é o pronome demonstrativo. Você viu, então, que os pronomes podem ser antecedentes do pronome relativo. Isso também vale para os pronomes pessoais do caso reto. E é isso que eu vou mostrar para você agora, fazendo uma observação muito particular com respeito ao pronome relativo quem. Vamos lá? Então, está aí. Você está vendo que o antecedente do relativo que é o pronome eu, nesta frase. Fui eu que paguei a conta. Ele está introduzindo uma nova oração, uma subordinada, que paguei. Afinal de contas, eu paguei. Ele repete o termo anterior, certo? E como é que diz a regra de concordância? Como é que eu devo agir com esse verbo aqui? Ele vai concordar com quem, afinal de contas? Ele concorda com o antecedente do pronome relativo. Eu paguei. Tá? Agora, a observação com respeito ao pronome quem é a seguinte: se o relativo for o relativo quem, essa situação pode se desdobrar em duas opções diferentes. Fui eu quem paguei a conta, seguindo a regra, concordância com o antecedente do relativo, e também podemos operar a concordância com o próprio relativo quem, que é de terceira pessoa. Quer dizer, não é correto eu dizer que o relativo é de terceira pessoa, mas o quem é igualzinho ao quem em pronome indefinido, que é um pronome de terceira pessoa. Então, você pode perfeitamente dizer, fui eu quem pagou a conta. E quem é o pronome relativo que introduz a oração subordinada adjetiva quem pagou, tá? Agora, há outras palavras que podem comportar-se também como pronomes relativos. Podem comportar-se em alguns contextos, em algumas situações. É o caso da palavra quando. Vamos ver. Quando é pronome relativo, quando o seu antecedente for alguma expressão que diga respeito a tempo, a ideia de tempo. E você aí vai se remeter à mesma explicação que eu dei quando falava do relativo onde. Veja, eu disse que onde só é um pronome relativo quando vier após uma indicação de lugar, advérbios de lugar, ou então substantivos que façam referência a lugares. O mesmo você pode aplicar a quando, só que em vez de lugar é a ideia de tempo que tem que estar predominando no termo antecedente. Veja, felizes tempos quando todos se cumprimentavam sorrindo. Ou então, na segunda frase, na hora quando ele apontou na escada, Lia estremeceu. Então, na hora quando, porque hora indica tempo. E o quando introduz, então, uma oração adjetiva, tá? Quando nós estivermos estudando sintaxe, você vai ver como não confundir essa oração adjetiva com orações adverbiais temporais. Mas, por enquanto, grave que, se ele tiver um antecedente, ele será um pronome relativo. Se ele estivesse remetendo ao termo imediatamente antecedente, ele será um relativo, tá bom? A mesma coisa que acontece com o quando, acontece com o como. Vamos ver. Como pode ser pronome relativo, desde que o seu antecedente indique modo, forma, maneira, seja alguma palavra correlata a essas aí. O modo como discursou, tá? A maneira pela qual, você poderia dizer. A forma como descobriu. Tudo ainda nos intriga, tá vendo? Agora, muito cuidado é com o pronome relativo cujo, que tem uma peculiaridade, não é? Ele faz referência à posse também, além de se reportar ao termo antecedente e de introduzir uma oração adjetiva. Veja duas construções com o pronome cujo. Um rapaz cujo pai é advogado chama-se Hilário. E eu mostro para você que a concordância se faz com o termo que vem depois e não com o antecedente. Nada de fazer concordância com o antecedente. Cujo pai. E se fosse mãe? Olha aqui, o rapaz cuja mãe. E é exatamente por isso, porque esse pronome já possui a sua forma própria de concordar com o termo posterior, que ele prescinde de um artigo, não é, em situação posterior a dele. É um erro muito comum que eu mostro para você agora. Trata-se do uso do artigo aqui errado. O rapaz cujo o pai. Não há necessidade, ele já faz a flexão para evitar esse tipo de coisa. O certo é o rapaz cujo pai, sem artigo, portanto. Outro tipo de erro comum quando se trata de pronome relativo. As pessoas colocam o pronome relativo, introduzem a oração subordinada corretamente, mas se esquecem de fazer a regência verbal ou nominal. Quando existe problema de regência, o pronome relativo deve estar antecedido da preposição solicitada pelo verbo da oração. Vamos ver isso um pouquinho. Olha lá, a entrevistadora com quem conversei é simpática. Ora, o pronome relativo quem introduz a oração com quem conversei.
Só que o verbo conversar pede a preposição com. E você, então, vai deslocar essa preposição para a posição anterior à do pronome. Você não vai, então, simplesmente sumir com essa preposição. Não pode, né? Então, a entrevistadora com quem? Se quem conversa, conversa com, põe o com antes do quem. É a mesma coisa aqui. O ideal porque luto é a liberdade. Quem luta, luta por. Então, por quê? Tá vendo? Este é o casal com cujas filhas simpatizei. Cujas introduz oração, com cujas filhas simpatizei. Quem simpatiza, simpatiza com. E o com fica antes do cujas. Muito bem, para a gente terminar essa questão de pronomes relativos, então, vou falar para vocês sobre relativos indefinidos. Aliás, vou mostrar os exemplos que falam por si. Relativos indefinidos são aqueles que não têm antecedente. E isto é um ponto controvertido da gramática. Quem tudo quer, tudo perde. Por alguns gramáticos, essa frase é analisada como se tivesse havido aqui uma elipse do termo antecedente, como se ela pudesse ser desdobrada em aquele que tudo quer, tudo perde. E na de baixo, onde estiver, pense no que lhe disse, seria assim, no lugar em que estiver, pense no que lhe disse. Veja, eu disse a você, trata-se de um ponto bem controvertido da gramática, se esses pronomes são relativos mesmo, se são indefinidos ou se são relativos indefinidos.